Oi, queridos amigos, estou aqui de volta para mais uma live do Entre Nós, mas antes de chamar o Saulo Calderon, que depois eu vou fazer a apresentação dele, com certeza muitos de vocês devem conhecê-lo, aí os seguidores dele devem entrar por aqui, né? E aí eu já estou vendo, olha, que o pessoal está entrando e eu queria só que vocês me dissessem se está tudo bem, imagem boa, voz boa, para a gente depois não interromper a live, né? Todo dia eu faço a mesma coisa, faço esse teste de som, imagem, né? Para vocês poderem me dar uma ajudinha aqui, são os meus, como é? Os meus profissionais da live. Boa noite, Lei. Linda! Olha que bonitinho! Que graça, tudo ótimo, legal. Obrigada, Luiz. Então, vocês ajudando assim é bom, né? Que a gente faz junto a live, né? Bom, então deixa eu ver aqui, ó. Faltam 3 minutinhos. Eu não sei se o Saulo vai já estar lá, mas eu já vou fazendo as apresentações. Se ele. Depois a gente fica esperando, como eu faço todo dia, né? Toda vez, né? Está tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Que bom receber vocês aqui. Essa live vai ser muito divertida, porque o Saulo é muito engraçado, gente. Das coisas que eu já li, porque assim, a gente faz a live, mas não é só na hora que a gente está aqui, não. Se durante o dia eu vou estudando um pouco o perfil da pessoa, se eu não o conheço ou a conheço, né? Então, para depois chegar na hora, poder ter uma interatividade, tá certo? Uma interação, interatividade, né? Melhor, porque aí você conhece a pessoa um pouquinho, o perfil da pessoa e já faz a pergunta certa também, para não ficar fazendo pergunta boba, né? Adoro o Saulo, olha, já tem aqui a Marilene que diz que adora o Saulo. Que legal. Então vamos lá. Hoje é dia de Entre Nós e tem muita música e espiritualidade no ar. Adoro. Vou trazer, né, o Saulo Calderon para conversar com a gente. Ele é especialista em projeção astral e, além disso, é músico, professor, ensina as pessoas sobre projeção e assuntos relacionados a isso. Além de participar do grupo Viagem Astral, junto com Wagner Borges e a Meire J. Costa, com os quais já conversei aqui e talvez muitos de vocês tenham acompanhado. Muito bem. E também, além dos dois, tem outros especialistas no assunto que também participam do grupo. Com muita leveza e talento, ele divide com todos a sua rotina e a sua vida espiritual. Olha que interessante. Sempre com muito bom humor. E hoje nós vamos fazer uma viagem astral com ele para sabermos mais sobre música e espiritualidade. Vamos ver se Saulo já está lá. Todo dia é isso, né? Eu entro mais cedo e depois fico cobrando dos entrevistados que eles já estejam no ar. Mas ainda falta um pouquinho, né? Deixa eu ver se o Saulo... Será que o nome do Saulo é Saulo mesmo? Porque é aquela coisa que eu falo para vocês, né? De vez em quando eu entro. Ah, tá aqui o Saulo, já tá aqui, ó. Que legal. Esperando o nosso querido Saulo. Saulo, faltava você nessa trilogia, hein? Cheguei! Pensei que você já Olá! tivesse em alguma projeção astral aí. Não. Tava aqui há um tempão, falei, tá firme e forte aqui, conectado. Tudo bom? Tudo bom, prazer receber você aqui. Muito Já prazer. conversei com dois companheiros seus que estão também nessa estrada da projeção astral, né? O Wagner e a Meire, que amam você, só tem coisa boa para falar de você. E eu quero também conhecer você um pouco mais, eu e os seguidores, né? Muito obrigado, muito obrigado. O Wagner é um querido, um grande amigo há muitos anos. A Meire também. Infelizmente, eu vim para cá, para São Paulo, para ter estado com ela, mas ela teve um acidente, machucou. Sim, eu sei. Falei com ela não... hoje. Ela disse que ia tentar entrar aqui, mas eu não sei se ela vai conseguir, porque ela também tem uma live para fazer, aquelas coisas. Que aí, essa coisa de você fazer live em casa, né? Aí a programação eu tô no interior de São Paulo, eu tô deslocado, assim, não tô nem em casa, mas tô aqui. Qualquer lugar é lugar para isso, para estar em live, é isso, né? Tá mesmo, conectado, claro. jeitinho. Agora, quando é que começou essa sua missão na espiritualidade e por que na projeção astral? Tudo entre aspas, ao acaso, né? Eu não tinha nenhuma pretensão, assim, não foi uma coisa que eu fui buscar estudar, mas as coisas meio que se conectam. Eu era bem novo, e eu, com 15 anos, eu simplesmente fui deitado depois de chegar da escola para dormir, absolutamente, para apagar. Foi quando eu comecei a sentir, deitei no tapete de casa, assim, comecei a sentir uma energia, na verdade energia não, um choque, essa foi minha interpretação na hora, mas eu sei que é energia. Eu achei que tinha grudado na tomada, foi o que eu pensei, né? Eu pensei que estava morrendo, aí eu Mas fiquei chegou a esse poder, o choque, é? O estado vibracional, que é esse choque,
que é assim, é indolor, mas ele é muito intenso quando acontece, e por isso que muita gente toma um pouco de susto quando acontece isso. Eu não sabia do que se tratava, a minha interpretação imediata foi a tomada. Aí eu achei que estava grudado na tomada, até que aí eu tive uma experiência, enfim, que eu levantei, aí eu vi uma pessoa deitada no chão, descobri que era eu mesmo, eu achei que alguém tinha deitado comigo. Eu falei, por quem foi que deitou comigo? Eu estava deitado ali, né? Aí quando eu li, era meu próprio corpo, mas tudo igual no quarto. A partir daí, começou involuntariamente e depois cessou. Aí eu precisei estudar para pesquisar o assunto. E ao ir pesquisar o assunto, que daí vem a resposta à sua pergunta, eu comecei a ver que eu não tinha nenhum conhecimento de sair do corpo e a coisa era simples. Ela não tinha... como todas as coisas da vida são. Elas são simples e existem. Aí a questão... eu comecei a ter medo de sair do corpo após começar a estudar espiritualidade, para ter ideia. Eu fui nos lugares. Eu via ou muito cientifismo no assunto, ou muito tabu, ou coisas que não... E nisso me levou, depois de um tempo, a uma necessidade de transferir essa informação, já que ela chegava para mim muito simples, desta forma simples. Fala, a sair do corpo não é uma coisa que acontece comigo, acontece com todas as pessoas. Assim. Todo mundo sai do corpo. É um fenômeno, por incrível que pareça, de um processo automatismo da vida. Partindo do princípio que nós não somos daqui, e de fato isso é uma passagem, quando você está ali deitado, vai descansar, todos os laços energéticos se afrouxam e você sai. Isso acontece, às vezes, de uma forma um pouco mais limitada, dependendo da situação, mas você sai sempre. Então, o fato de você ficar lúcido é atuar sobre essa saída de uma forma um pouco mais precisa e conseguir trazer essa rememoração a retornar. Então, é dessa forma que eu pesquiso e, por esse motivo, eu entrei no assunto assim e comecei a levar informação devido a ver tanta dificuldade na transmissão de informação. Agora, não é todo mundo que consegue ter essa lucidez, né? Tudo bem, eu acho que a gente, durante a noite, sai, né? E aí depois eu quero que você explique a diferença da projeção para o sonho, né? Mas, às vezes, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, eu não posso dar o exemplo de outra pessoa, mas o que eu sinto, né? Eu sou uma pessoa muito ligada à espiritualidade, mas não tenho nenhum dom, não. Eu sempre fui apaixonada pela espiritualidade. Eu acho tudo muito natural, acredito em tudo, acho tudo realmente natural, mas nunca vi ninguém, por exemplo, tive uma projeção tão forte assim, a ponto de ver eu me ver deitada, isso eu nunca tive, mas eu tenho sonhos muito reais, na verdade, eu tenho contatos, né, muito reais com pessoas que eu nunca vi na vida e que naquele momento fazem todo sentido estar ali. Né? A gente tem várias... Aí eu converso com aquela pessoa, eu falo de um assunto super interessante ali. Quando eu acordo, aquilo ali não faz o menor sentido para mim. O menor sentido. Isso é natural? É natural. Há um processo também de expansão da consciência, às vezes, e quando você retorna ao corpo, o corpo, por ser uma máquina orgânica, ele também tem um tipo de interpretação bem distante ou, às vezes, associativa. Por exemplo, você vê fora do corpo um espírito muito legal que te dá um conselho, e quando você volta, você tem uma visão paterna dele, então você processa a experiência como se estivesse vendo o seu pai. Então, o corpo não consegue processar 100% o que acontece fora do corpo. Isso é uma das coisas que nós estudamos na projeção astral. O fato de as pessoas não conseguirem lembrar da forma como eu vi, também tem a ver com, até certo ponto, com habilidades e situações que você vem estudando em vidas também passadas, que é essa coisa da reencarnação, mas não é voltado e limitado só a isso. Tanto é verdade que dificilmente uma pessoa não tem um sonho premonitório, um aviso, ou um sonho mais lúcido, ou alguma coisa que para ela foi um aviso, ou até mesmo muitas pessoas não têm um aviso direto de alguma situação e aquilo realmente acontece. Então, a saída extracorpórea ela faz parte de todas as pessoas. Não é muito comum a lucidez, porque a gente ainda vive um mundo de baixa consciência. Nós estamos trabalhando, isso está melhorando muito, a gente pode ver agora a quantidade de crianças diferente, a quantidade de animais sendo tratados de forma diferente, a gente está mudando a alimentação, a tendência dessa sutilização é o aumento da lucidez no corpo, a consequência disso é a melhora da própria lucidez fora do corpo. Muito, inclusive, não pouco, desse sistema do vazio, inclusive a depressão, é a forma como nós estamos vivendo somente voltado às coisas que não engrandecem, não nos fazem conectar com nossa essência, e essa abertura de lucidez. Então, esse comparativo fala a sociedade forçando você a ser uma coisa que você não é. A tendência é a abertura de lucidez cada vez ser mais forte. Não por acaso, para concluir, que as pessoas têm buscado tanto esse assunto de projeção astral, inclusive estando em filmes como da Marvel e tantos outros.
Muito. Falar em animaisista, chegando a minha cachorrinha aqui, que adora participar dessas lives. Peraí, vem aqui. É a Lara. Aqui ela. Ah, cara, que gracinha. Ela vem direto, menina. É impressionante. Parece A que minha também. A minha ficou em Recife, que é a Cacau. Tô morrendo de saudade dela aqui no. a gente ama muito esse bichinho, né? E parece que eles intuem, né? É. Toda vez que eu estou aqui fazendo a live, principalmente do Entre Nós, ela vem para ficar aqui comigo. É impressionante. Bom, ele sente energia. Sente. Agora, o seguinte, como é que a música se encaixou nesse processo da projeção? Na verdade, eu sempre fui músico. E nessa coisa da projeção, eu ia saindo do corpo enquanto ia tocar nos interiores e tal. A música no meu canal, ela faz parte daquilo que eu sou. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sai do corpo, eu sou uma pessoa que costumo brincar bastante, é um estilo que eu tenho. Eu sei tocar e eu jogo videogame. Então, o que eu comecei a fazer? Hoje em dia, no meu canal, tem todas essas coisas. Eu trouxe a minha identidade para ele. Então, como eu sou músico e tocava, teve músicas minhas que foram campeão do Carnaval da Bahia. Você é baiano? Você é baiano? Não, sou santista, mas fui criado na Bahia. Tem um sotaque. Eu sei que minha família é da Bahia e tem o sotaque perfeito. Eu fui criado lá na Bahia. E aí eu faço o meu sotaque meio... Porque meu pai... Eu peguei um pouco do sotaque de Santos, meu pai santista, minha mãe capixaba. Aí aquele sotaque bem forte. Aí eu fui para Bahia, peguei o sotaque da Bahia, hoje moro no Recife. Então tem uma mistureba assim que é única. A salada, né? Aí cria uma identidade meio louca, assim, que a galera costuma brincar comigo. Mas você estava falando da música, né? Eu te interrompi, desculpa. Você estava falando da música. Aí a música tá nisso. Aí eu coloquei a música no canal e o mais gostoso é que você tira um pouco esse peso. Por exemplo, eu podia muito bem fazer músicas espiritualistas só. Mas não, eu vou lá, toco MPB, eu coloco um rock, samba. Quer dizer, eu desconecto dessa necessidade de a gente ficar somente travado em coisas. E é muito espiritual também, porque muita gente gosta dessa e acompanha. As pessoas sentem falta. Eu sinto falta. Então, os dias fora, já sinto falta. Não sei se eu vou fazer, se essa pergunta procede, tá? Mas vou fazer, porque eu tenho curiosidade de saber. Você, na sua projeção, quando você fez alguma projeção, você já tocou algum instrumento no outro plano? Já. Que bom que a pergunta procedeu. Como eu vi coisas... É engraçado isso. Coisas que eu estava estudando, em que eu já tinha até um conhecimento, por exemplo, falar uma língua. Eu estou estudando inglês, a intenção é fazer os projetos de algumas coisas em inglês e tal. E eu tenho aquela dificuldade mecânica, e tem a ver com o que eu vou falar, de falar. Eu sei até o sotaque de cada lugar diferente dos Estados Unidos. Eu sei se o cara é do Texas, mas eu não consigo falar igual, por mais que eu saiba. Então, a parte da musculatura física, quando eu falo, não sai. É como se isso aqui fosse tudo feito para a linguagem portuguesa. É questão da fonética, da língua. Exato. A gente sente essa dificuldade mesmo. Aí o que acontece? Quando eu saí do corpo, eu consegui falar o inglês perfeito, porque eu não tinha essa trava do corpo físico. Saía da minha mente, que eu sabia como era a palavra, e eu falava, pelo menos, do que eu sabia perfeitamente. Aí eu fiquei... E você conversou com quem em inglês? Quando eu fui ao Canadá, quando eu fui aos Estados Unidos, eu conversei com os espíritos lá, eu falava assim, eu falava, meu Deus do céu, eu preciso voltar a ser assim. Ou pro corpo, né? Ficar dessa forma. Por que eu tô falando isso na música? Porque a música tem uma área mental e uma área mecânica. Por exemplo, eu sei o solo, mas eu não sei ainda mecanicamente. Ele está na minha mente, mas eu não sei processar. Essa ligação demora um pouco, chega uma hora que você passa a não pensar e a mecânica está feita. Então, o que acontece fora do corpo? Quando você tem uma noção, eu fiz isso, eu tocava muito mais fora do corpo do que aqui. Porque eu sei fazer frases mentalmente, eu sei de questões de jazz, de graus de notas, em que na mecânica nem sempre eu consigo dar uma resposta do meu corpo como eu queria fazer. Então, uma pessoa que pinta, por exemplo, a tendência é que ela, sempre quando termine o quadro, ela ainda fale, não ficou exatamente como eu queria, porque na minha mente tinha Então, a tendência é que a questão mental ela ganha uma proporção muito maior, porque, de fato, você consegue fazer aquilo que você pensa lá fora. Então, tudo é mais vivo, tudo é mais bem feito. Foi isso que eu senti. Eu toquei tanto violão quanto um piano que tinha lá, e eu fiquei surpreso com a minha capacidade de tocar fora do corpo, que eu não chego nem perto aqui. E que tipo de música você tocou lá? No violão, eu fiz um solo que eu fazia, que chamava Manhattan, que há muito tempo atrás eu fazia, do Eric Johnson, que eu tocava guitarra uma fase também, né? Quando eu fiz aquilo, eu tinha dificuldade de fazer. Eu toquei perfeitamente. No teclado, eu não toquei especificamente nenhuma música. Eu fiquei fazendo algumas frases, alguns arranjos, e tudo que eu pensava
imediatamente era executado com absoluta perfeição. E eu fiquei assim, meu Deus, e aquilo chamava atenção. Então, significa dizer que, de certa forma, nascer é você aprender a decodificar de forma vagarosa aquilo que você pensa. Porque, às vezes, nosso pensamento é muito desarmonizado e, com isso, você não consegue processar ele no mundo espiritual. Então, nascer significa brincar de massinha. Você consegue pegar coisas bem simples e formar com as mãozinhas, coisas que você aprende a fazer de forma tantas vezes, são em média 30 a 35 mil dias que a gente fica encarnado aqui, e quando você volta, você aprende a pensar sem precisar das mãozinhas, mas você já aprendeu a fazer a coisa mais rápido. É como se você estivesse estudando para engenharia. Uma criança estudando para... Você falou ainda há pouco de uma coisa que é realmente verdade. Você vê isso no próprio YouTube, né? As crianças com aptidões cada vez mais impressionantes, tocando piano como como é que se diz? Como é que se fala quando a pessoa toca bem piano? Um dom, vida passada, um dom. Um grande pianista, um mestre da música, tal. E com 3 anos, 2 anos. É impressionante. Como é isso? É impressionante. É impressionante. Dentro daquilo que você estava falando, dessa espiritualidade ficando cada vez mais que, de alguma evidente, forma, né, na nossa vida. A projeção astral tem muito disso. Porque a projeção astral é uma habilidade que você tem entre você, espiritualmente, e o domínio energético e do corpo que você está inserido no momento. Nós estamos num determinado corpo, então nessa passagem. Então significa dizer que se você treina bem nessa vida, como um pianista treina bem, na próxima, logo no começo da vida, você vai ter mais facilidade que a tendência é que você aprenda a dominar as questões físicas, a ponto de já na infância tocar um piano, como as crianças tocam, ou já começar a sair do corpo com grande facilidade. É uma habilidade treinada e transmitida nas próximas gerações, em caso físicas, né? Nossas. Na medida que a gente evolui, né? Exato. Ainda dentro da evolução, você vê de quanto tempo para cá a gente consegue fazer o que a gente está fazendo agora? Entrar ao vivo. Eu sei porque eu era repórter, para conseguir entrar ao vivo há 20 anos, era um acontecimento. Uma coisa. Agora, e para você conversar com um parente longe, né? Você ficava, ai meu Deus, que sonho poder falar com a minha irmã que mora longe e tal. Menino, de quanto tempo para cá? Você lembra? De 10 anos para cá? Mais ou menos. Isso, né? A coisa começou a melhorar mais, assim. Melhorar. Então, você acha que daqui para frente, nessa nova tecnologia, nessa evolução do mundo, essa evolução desse plano aqui, será que a gente vai conseguir ter um telefone para falar com os entes queridos que se foram? Nós estamos trabalhando para isso. Eu não sei em quanto tempo, mas tem uma turminha nova que, por enquanto, muitos ainda trabalham um pouco da forma sensacionalista, mas acho que isso faz parte do contexto do processo da evolução, que tem trabalhado na transcomunicação instrumental, que é a TCI. Alguns como funciona? Existem pequenos equipamentos. São coisas pequenininhas, tipo uma coisa chama K2, que é um identificador de campo eletromagnético. Tem outro que é um Spirit Box, que usa especificamente ondas de rádio transpassando. Tem outros que começam a identificar através de banco de dados. As pessoas estão começando a usar, e não só, tem vários outros equipamentos, a tentar decodificar o que está acontecendo espiritualmente. Muitos desses canais, por exemplo, Rodox, tem o pessoal da KBC, que é um outro que eu conheço eles. O meu irmão André está fazendo essas pesquisas. Mais cedo ou mais tarde, e muitos no mundo inteiro, essa turminha e essa galera que está trabalhando nisso vai encontrar um meio termo onde, de fato, vai chamar atenção. Olha, os caras estão tendo comunicação com o outro lado. E isso vai mudar a gente de uma vez por todas, porque, vê, a forma como a gente chega à morte. Os políticos não vão poder mais, uma vez que existe a vida após a morte, quer dizer, tudo que como você faz roubar, continua. Né? Como vai ficar roubando aqui, né? Não adianta vai chegar lá, vai ter que pagar a conta, né? Se o espírito, quer dizer, o assassino que mata o cara, ou o cara que manda matar, não adianta, o cara não morre. Já sabe que não morre. Só está levando ele para outro lugar. Quer dizer, a cobrança vai continuar. Ele sabe disso. Então, todo o nosso cachorrinho, por exemplo, como o seu que está aí, é um companheiro espiritual. A forma como nós tratamos os animais totalmente muda. Como que você pode pegar um animal que tem uma essência e não tratar bem ou agir de forma insensata? Né? Eu trato como filho, eu trato como se fosse uma pessoa, porque para mim é uma pessoa. Exato. Entendeu? É um pezinho que a gente não sabe nem o que faz, assim, para você. Então, eu acho que sim, isso vai mudar de uma vez por todas a humanidade. Totalmente. Até mesmo na que a gente entende como contatos com extraterrestres, porque até dizem, onde é que eles estão? Pô, pensa comigo.
Se você estivesse num lugar onde os seres ainda não aprenderam a usar o rádio, aí você, para ter uma comunicação simples, ou algo que ele ou não aprendeu a falar como nós estamos. Eu estou em São Paulo, não sei onde você está agora. Está em São Paulo também, não? Quem, eu? Eu estou aqui nos Estados Unidos. Estados Unidos. Pois é, vê. Estados Olha a Unidos. distância que nós estamos. A gente Da quer falar... Flórida, Imagine que a gente... nós chegamos no planeta em pé, os caras não conseguem nem falar com eles do outro lado do planeta. Como é que eu vou ter um contato com eles? Os caras provavelmente estão esperando a gente aprender a conhecer a gente em frequências diferentes. Eles não sabem nem que eles existem em frequências diferentes. Verdade. Por que a gente... Nós já até estamos lá, eles não conseguem nos ver. É como a onda... Então, acho que essa coisa é natural. A partir do momento que a gente chega num ponto, imediatamente a gente enxerga outro. Agora, Saulo, você pessoalmente, quanto tempo você pratica a projeção astral? Quanto tempo? Desde os 15 anos, eu tenho 45. Nossa, Foi quando eu essa primeira uma vida, né? 30 anos. Quando começou. Mas isso não quer dizer que a gente tem experiência, mas que a gente não deixou de aprender. Claro. O tempo inteiro um processo de... Um aprendizado constante, né? A gente vê isso como jornalista, por exemplo. Você vê o advento da tecnologia, o jornalismo, como tem mudado a forma de agir. Né? Como? A liberdade, até o tempo inteiro. E como? Agora, aí que vem a minha pergunta. Nesses 30 anos, qual foi a projeção que mais impactou você? Ou agradavelmente ou não? Entendeu? Alguma coisa que tenha realmente mexido com você? Olha, mexeu comigo, muita coisa mexe, né? O tempo inteiro impacta, porque até o estudo de Freud, por exemplo, que quando você acessa o próprio inconsciente já é suficiente para isso. A projeção astral vai além disso. Mas eu acho que acompanhar o desencarne da minha mãe, assim, a ida dela para lá, e saber que ela ia com antecedência foi muito forte. Você acompanhou? Você acompanhou? Minha mãe acompanhei. Eu tenho até vídeos, eu tenho um vídeo em que eu falo assim, sobre... Minha mãe ainda estava na UTI. Minha mãe entrou na UTI não sabia nem o que tinha. A gente achava que ela tinha um problema no pulmão, de respiração, H1N2, alguma coisa assim. Ela estava com câncer. Aí quando a gente descobriu o que era, um mês depois mais ou menos, a gente achava que era fazer quimioterapia. Aí foi quando eu saí do corpo e vi vários parentes, mas alguns eu conhecia, outros não sabia o que era, vindo para mim e eu já sabia que eles iam buscar ela. Aí foi quando eu fiz um vídeo, eu falei, olha, eu falei para os meus irmãos, velho, eu saí do corpo há algum tempo. Quando eu vejo assim, não tem jeito, assim. A galera já está aqui para buscar ela. E foi assim, 2 meses depois. Menos que isso, 1 mês e meio depois. E você viu no momento do desencarne? Você chegou a acompanhar não, isso? No momento eu não acompanhei. Mas eu acompanhei, e ela falou também, eu vi ela falando para mim também, assim... eu já não sofro mais, eu não sofro quando você vê meu corpo lá, né? Porque a mãe ficava tirando líquido e a pessoa já não é mais a mesma depois que tá na UTI, fica inchada, fica uma coisa meio de... A gente olha aquilo e fica assustado. Eu sei como é, verdade. Já não é mais eu ali, eu não sofro nada do que você tá vendo ali, ela falou para mim, ali é só a parte orgânica. Então, quando você enxerga aquilo, enxerga com bastante tranquilidade, com respeito à vida. Ela falou, isso foi uma coisa muito difícil de conseguir fazer, mas eu me esforcei a seguir o conselho dela. Mas que lindo, hein? Que coisa linda, que privilégio, né? Você se acha um privilegiado de ter esse dom? Não. Como você encara isso? Eu acho que todos nós... Não é um dom. Aí é que tá, um esforço, que a gente faz. Porque às vezes uma pessoa, por exemplo, a pessoa faz um esforço a vida inteira para ser jornalista, se comunica bem e tal. E de repente eu faço a mesma pergunta para você. Você se sente privilegiada por ser jornalista? Aí você vai falar... Exato. É um esforço que você fez. Quantas vezes você fez um trabalho de comunicação até para tentar falar melhor, não errar no português ou gaguejar menos? A forma como você se portou. Então, é uma coisa muito boa, lógico, sabe? Chegar nesse... E tá bem assim. Não dá para dizer que não é legal. É legal. Mas eu me sinto bem nesse aspecto. E por esse motivo de me sentir bem, muitas vezes está lúcido, eu mantenho esse projeto. Porque eu, às vezes, estou muito lua, eu acompanho coisas assim que eu falo, eu preciso... Às vezes eu estou fora do corpo com tamanha euforia, que eu falo, eu preciso que as pessoas saibam disso, não é possível que está quase todo mundo dormindo. É verdade. Anestesiado, né? É isso que faz. Essa é a minha energia, minha motivação, é o que faz eu estar aqui. Agora, Saulo, você é conhecido exatamente pelo seu bom humor, né? Hoje, inclusive, eu li, mas eu morri de rir com uma projeção que você fez, aquela que você estava na televisão vendo
no canal aberto, vendo a explosão de uma máquina de tirar dinheiro. Aí você falou, não, eu não quis ficar vendo aquilo não, porque eu ia fazer uma projeção e tal. Aí dormiu, saiu, aí chegou num lugar tipo um deserto, né? Conta essa história, porque é muito mais interessante você contar do que eu. Teve no Nordeste uma época que começaram a explodir os caixas eletrônicos. Todo dia tinha uma vez de um bandido que entrou no caixa eletrônico e tal. Aí eu, antes de dormir, coisa que eu não faço, acabei vendo na rede social uma notícia dessa, com um vídeo de um carro todo explodiu, né? E fiquei com esse negócio na minha memória. Sabe que a gente mistura um pouco onírico. Aí eu comecei inicialmente inconsciente e fiquei quase inconsciente o tempo todo. Tava no ponto de ônibus. Aí todo mundo saiu correndo, aquela explosão e tal. Explodiu um caixa eletrônico. Aí eu fui ver a coisa assim, fiquei tentado em pegar um dinheiro que tinha explodido, que inclusive voou dólar. Meu sonho é tão gostoso que não voa real, voa dólar. Aí, valorizado, né? Aí eu fui lá, eu falei, pô, na tentação, pô, normalmente eu me pego. Dessa vez, eu falei, não vou pegar isso, porque tá errado, eu queria sair dali com medo, né? Aí eu falei, vou pegar e vou botar a mão lá dentro para ver se saem umas notas de dólar pura, porque aí eu botei a mão dentro do caixa, aí nisso veio um saco de paçoca de dentro do caixa. Eu gosto de paçoca, né? Foi a vista dos mentores para mim. Aí quando eu vou levar só uma. Aí eu puxei uma paçoca e tinha escrito paçoca viagem astral. Em vez de eu acordar e saber que eu estava fora do corpo, que aquilo tudo era uma ilusão, eu falei, não, velho, eu não vou roubar dinheiro, dólar, mas essa paçoca vai comigo. Eu saí dali com medo, fui embora e não acordei na projeção com a paçoca. Então aí um exemplo, às vezes você está fora do corpo inconsciente, com situações mundanas acontecendo sobre você. Muitas vezes os amigos espirituais eles tentam dar dicas e a gente não acorda. E daquele dia eu não acordei. Agora, uma pergunta. Você tem várias técnicas, né, para fazer a projeção astral. Agora, tem uma aqui interessante, que eu separei aqui, relaxamento no mar. A música pode ajudar nisso? Como é que funciona esse relaxamento no mar? Pode. Esse relaxamento no mar, ele não é especificamente uma técnica projetiva, era somente uma ideia da pessoa fazer a técnica que ela quisesse. E eu fiz um experimento assim de visualização, onde a pessoa vai andando na praia, deita no barquinho, empurra o barquinho ela própria para dentro do mar e fica ali imaginando que está balançando o mar e ela faz o que ela quiser. E se o barquinho vai embora e não volta mais? Aí é o problema da criatividade da pessoa. Eu falei para ela ficar em paz. Se ela tem um problema. O barquinho não volta mais, e aí? O tubarão, se for no Recife, por exemplo, eu vou falar, se o tubarão me come, né? Classe de tubarão. Como é que fica? Mas aí. Não, a ideia é que a pessoa relaxa. Se ela vai deitar na natureza, num negócio desse, ela imagina que o urso vai pegar ela, é problema dela, não tenho culpa disso. Mas essa é uma técnica. Aí tem várias outras técnicazinhas. A gente com o tempo, não só eu, os pesquisadores, não só brasileiros, inclusive americanos, a gente percebe que existem várias coisas que podem ser colocadas. Alguns experimentos que você cuida das energias, que são coisas que nós usamos muito durante as práticas espirituais, né? Principalmente as saídas extracorpóreas, e algumas técnicas de visualização. Então, eu comecei a usar ações para diminuir a necessidade de usar somente a visualização. Às vezes a pessoa fala, visualiza uma bola de luz, tem gente que não visualiza nada. Então, eu comecei a fazer sons de pulsação e percebi que mesmo assim não eram suficientes. Aí eu fiz uma nova técnica onde a pessoa usava as mãos tipo um tai chi para movimentar as próprias energias. E funciona incrível, pelo menos para mim e para muita gente que usa. Agora, você manipula a sua própria energia, é isso? Exato. Movimentando. Em vez de você precisar somente visualizar, você ouve o áudio e ao mesmo tempo vai usando as mãos. Aí já estou trabalhando numa técnica 5, onde eu estou indo aos Estados Unidos, inclusive em outubro, lá no Instituto do Robert Monroe, na Virgínia, para poder pegar algumas inspirações para colocar nessa técnica. A técnica completa 5, ela é completa porque a gente chama completa porque ela mais ou menos tenta englobar tudo que a gente vê de importante nas questões da projeção astral. Então a gente vai usar alguns elementos como sons binaurais, você não vai precisar mais pensar naquele lugar, você vai sentir o som 3D naquela região. Para isso eu vou usar também um artifício. Aí, com o tempo, a gente foi vendo que o medo era um grande problema. Ao mesmo tempo, o medo é a melhor forma de concentração existente pela natureza. Quando você sente medo, você concentra o foco. E esse foco faz parte do sistema de evolução do ser humano. A adrenalina consciente, uma coisa, tudo fica meio lento para você aprender a reagir rapidamente em uma atitude. Mas não vai ser dessa forma. Eu vou usar como se fosse um mentor espiritual entrando no quarto de som binaural. Então, a pessoa vai ter ideia do externo.
Enquanto faz, este vai ajudar a pessoa a fazer a prática toda com ele. E com isso vai usar o elemento externo, quer dizer, um uso interno que daria em tese medo, mas uma forma de concentração positiva com os sonhos binaurais. Eu acho que vai ser muito funcional. Olha, mas que ideia sensacional, hein? Agora, você conhece o seu mentor? Você tem um. Nós, assim, cada um de nós tem um mentor só ou tem vários, de acordo com a situação? Você pode ter um mentor compartilhado, você pode, depende de vários fatores e da responsabilidade que a pessoa carrega, ou até do nível proporcional de problema que a pessoa tem. Por exemplo, às vezes nós fazemos esse projeto espiritual. Este que você faz também é um projeto espiritual. Quando você traz um ouvinte, informações aos seus ouvintes, de expansão de consciência, de melhora consciencial, você está levando às pessoas uma modificação, muitas vezes, nos seus padrões. Isso causa um processo, muitas vezes, direto de responsabilização sobre isso, que você nem tem culpa. Às vezes, uma pessoa estava num processo de suicídio, ela ouve uma coisa no seu canal, ela muda. Você deve saber, deve ter feedbacks assim. E dali ela muda. Isso causa uma necessidade de você ter mais amparo do que o comum, porque a gente vive num mundo onde seres controlam os planos astrais com intenções de, assim, de posse e dominação, como acontece aqui também. Né? A gente tem isso aqui, esses homens baixa consciência desencarnam e continuam os seus processos de controle no astral. Então, eu conheço alguns mentores, que alguns são diretos. Alguns se apresentaram para mim praticamente 30 anos depois, como Doc. Eu fui numa comunidade Hare Krishna. Eu vou em todos os lugares, assim. Projeção, em projeção, né? Não, eu fui no corpo. Ah, você foi no seu próprio corpo? Eu resolvi passear pela comunidade Hare Krishna. Chegando lá, um lugar muito calmo, quando eu fui deitar, esse mentor se apresentou para mim, o Doc. Ele era um afro, ele é dos Estados Unidos, inclusive, tá? Ele é afro, tinha um chapéuzinho assim, bem diferente, e se apresentou, fez um trabalho de amparo comigo, depois ficou bem humorado, brincando um tempão comigo lá, fazendo piada e tal. E fora isso, eu conheço a Lia, o Pena Branca, que era da minha mãe, mas hoje trabalha junto, todo mundo tem um índio por perto. Isso é normal, tá? Que é os caras linha de frente e tal. E o Enif, que é ligado ao Egito, mas normalmente são muitos, não são só eles, são amigos de todos os lados, que na necessidade acabam vindo ajudar. Tem muitos espíritos ligados a Umbanda também. Eu fui conhecendo no caminho, e eu não era ligado a Umbanda, não diretamente. Sim. No meio do caminho, eu comecei a ver tantos espíritos ligados a Umbanda que eu percebi que eu tinha uma ligação. Você estava falando que quando você faz essa projeção, quando a gente começa a fazer a projeção até consciente, que você expande, né, a sua espiritualidade. Você, com isso, você consegue ver encarnado, quer dizer, quando você está acordado, você já conseguiu ver algum ser desencarnado? Você conseguiu desenvolver esse lado da vidência? É um processo natural esse, tá? Quando você começa a mexer as energias todos os dias, você começa a melhorar todo o sistema que a gente chama de parapsiquismo, que é a mistura das energias, dos chakras e tudo. E esse parapsiquismo é a capacidade do corpo entender o que está acontecendo nas energias, trazendo para o corpo, interpretando isso de forma clara, ou mais ou menos. Então, comigo acontece mais assim. Principalmente quando eu estou deitado, mais relaxado, às vezes eu vejo, às vezes chega a ser assustador, assim, porque vê a coisa perfeita na sua frente, você não está dormindo em nada, parece aquela coisa perfeita. Aí você toma aquele susto, assim, você vai focando, a coisa vai some. Né? Mas não é uma coisa, um vulto, não. Você vê os olhos. Você vê perfeitamente a pessoa. Detalhes da pessoa, detalhes. Aí parece que você toma um susto, assim, ele vai... Por que some? Porque acontece quando você está em estado de relaxamento, com uma soltura energética, até uma oscilação astral. Aí você foca, por causa que você não está focando fisicamente, você está focando com o processo espiritual. Aí eu estou enxergando com o meu próprio sistema espiritual. Na hora que eu foco, que eu tomo susto, aí aquilo sai de vez e começa a desintegrar, porque eu entro em contato com os olhos físicos. Aí ele começa a sumir. Então, eu já vi algumas vezes em vigília, quer dizer, em movimentação total, mas normalmente eu faço isso ainda, né? O processo vai em evolução tal, em estado de relaxamento. Tá. Agora, uma coisa, vamos dizer que eu que não tenho experiência, né? Quer dizer, normalmente é como você diz, todos nós fazemos projeção astral. Mas vamos dizer que eu quisesse fazer uma projeção consciente, assim, não, eu quero fazer a projeção astral. O que eu tenho que fazer? Eu posso fazer por minha conta ou eu preciso ter um mentor, uma pessoa para me orientar?
precisa de mentor. Até porque ele já vai participar com você imediatamente ao perceber você, ou alguém, ao perceber você se envolvendo com o assunto. Funciona assim. O fato de você fazer inconsciente não quer dizer que não precisa de alguma informação para começar a trazer isso para o consciente. Por quê? Porque o tabu, as questões de medo, as questões de processamento distorcido, elas vão acabar causando traumas diretos. Tá? Esses traumas diretos podem bloquear a experiência. Então, por isso que é importante consumir autores sérios. Isso acontece em tudo, né? Bons livros, ou bons vídeos, ou pessoas que você possa embasar-se um pouco, para você ir deitar munido de alguma informação. E na hora que começarem a acontecer os sintomas, seja, eu estou sentindo a energia vibrar, você não fica desesperado. Você já sabe que não é um demônio, já sabe que ninguém vai lhe pegar, que não vai acontecer. Então, você vai com mais tranquilidade, com a sintonia mais alta, próximo aos mentores, quer dizer, ouvindo mais claramente a energia positiva e não se desespera. Então, sempre é bom pesquisar um pouquinho, mas nem sempre é assim que a coisa acontece. Normalmente, a pessoa começa a ter uma experiência de paralisia do sono, né, que é como você está se mexer e não consegue, entra em desespero, acaba chegando lá no site com esses medos, porque o fato é que nós somos os espíritos, nós vemos espíritos, sentimos eles também, e nem sempre dá para ter. O chamado, às vezes, vem dessa forma. O cara não está fazendo nada, está curtindo a vida dele lá. Quando o mentor coloca, às vezes, de propósito, para ele ter uma experiência. Daí ele muda a vida dele. Porque, inclusive, você pode ser envolvida porque tem todo tipo de elementos, né? Aí no éter, né? Você pode ser envolvido por uma pessoa que não seja do bem, se aproveitar da sua inexperiência, ali daquela energia que está ali no início. Mas se tiver que acontecer, já está. Por exemplo, dificilmente você não vai ter uma pessoa que não está nos ouvindo, inclusive você, que já não teve a paralisia do sono ou a sensação de falsa queda. A paralisia do sono, você acorda e não consegue se mexer. E a sensação de falsa queda é que você está deitado daquele pulo. As duas são sintomas projetivos. Uma por a paralisia do sono, por a temporária adormecimento físico e alguma pequena descoincidência do corpo astral. E outra por relaxamento e a movimentação do sistema energético e astral, causando aquela sensação que subiu. E ela volta. Então, o que acontece? Todo mundo já está saindo do corpo. A consequência da sua situação espiritual já está acontecendo com você. Por exemplo, se você tiver um espírito ruim ou qualquer coisa, ele já está do seu lado. É importante falar isso. Porque a pessoa pensa que ao sair do corpo, ela vai ver o espírito ruim e vai ter. Não. O que acontece é que você está passando ou tendo interação, não está sabendo lucidamente ou focadamente o que está acontecendo. Você acorda de manhã meio mal, ou passa vezes a sensação, a projeção astral, ela é a diferença de você andar bêbado de você andar lúcido. O cara lúcido percebe que vai ser assaltado e pode tentar atuar até durante o assalto. O bêbado não pode. O cara fica inconsciente. Ele está fora. Exato. Dali, ele né? sofre o assédio, ele acorda, não sabe o que foi, mas ele passa mal o dia todo pelo que aconteceu. Ou está constantemente cansado, sem saber a direção. Quando você sabe, você toma um baque, é um susto muito forte, às vezes sem preparação, mas você atua sobre. Sei lá, o cara, no mínimo de conhecimento, ele vai na igreja. Ó, tô com encosto. Sonhei que tinha um cara aqui no meu quarto, tô vendo todo dia. Ou vai no centro espírita, vai procurar ajuda, vai procurar o site sobre projeção, vai achar e vai começar a atuar sobre. É porque às vezes a pessoa pensa que pode ser atacado. Não. Essas coisas já acontecem o tempo inteiro. Faz parte do contexto do ser humano. Perseguir as pessoas. É muito importante falar que o ser humano não muda após morrer. Então, as pessoas apegadas estão apegadas, as pessoas que são ligadas a gente continuam ligadas, sejam nessa ou de outra vida. Já aconteceu comigo de eu ter um sonho, né? Provavelmente uma projeção, e que eu encontrei uma figura muito assustadora que estava me perseguindo, algo assim, uma coisa que eu não me lembro direito, mas foi uma coisa que me assustou muito. E aí eu voltei assim, queria voltar e não conseguia. Até que voltei, mas eu acordei toda dormente, assim. Do dedão do pé ao fio do cabelo. Fiquei parada, não consegui mexer. Você teve uma projeção... Posso comentar já ou você vai continuar? Desculpa. Pode, não. Você teve uma projeção astral. Já falei tudo. Por favor, não posso dizer que é um assédio específico, porque o mundo espiritual... logo após o corpo, por motivos diversos, de frequências um pouco mais baixas de pessoas com consciência mais baixa. Até para dar para entender isso, porque nós também não vivemos no mundo exatamente com grande consciência aqui. Você vai ver, por mais que as pessoas tenham dinheiro ou sejam formadas, elas... Desculpa, que eu estou querendo tirar isso aqui, senão eu não estou conseguindo ver seu rosto aqui. Como é que tira esses comentários aqui? Como é que eu tiro? Bota pro lado? Não sei. Porque eu não estou conseguindo enxergar seu rosto, porque os comentários estão entrando aqui no meio.
Mas tudo bem, fala que eu consigo ver. Vai. Os comentários também estão em cima do meu rosto aqui, mas é bom que eu não me vejo, eu fico feliz. Mas eu quero te ver, mas eu quero te ver. Perdão, mas, sim, deixa eu... Então, aí você estava falando. De que mesmo? Sobre... A gente vai o assunto do outro. Não. Assim, você estava falando dos elementos ruins que a gente tem, né? Que a gente tem que conviver. Então, né? Convive aqui também, né? Eles estão lá. Esses espíritos estão lá. Essa experiência que estava falando da sua experiência, me lembrei. É isso. Então, o fato de você ter tido uma perseguição não quer dizer que, às vezes, ela seja pessoal e aquilo faça parte da sua vida. A gente costuma muito processar como se fosse, olha, não necessariamente. Muitos espíritos acompanham a gente e fora do corpo, nas primeiras frequências, é comum um mundo de perseguidos e perseguidores. Essa coisa de ser assustador, ela faz parte. E não por acaso que essas coisas mexem tanto na gente, porque todo mundo tem, é assustador e as informações que tem normalmente são sensacionalistas, como os filmes, né? Eles não ajudam a gente, eles costumam colocar mais medo e a gente não deveria nem assistir esses filmes de terror por isso, que eles não vão somar em nada. Exatamente. Você sabe que às vezes eu estou vendo um filme assim, que tem muita violência, muito um matando o outro, até tem uns tipos de filme assim que não sobra ninguém, né? Todo mundo, né, com aquela coisa de matar por matar e tal. Você sabe que negócio vai me dando uma angústia? E a minha cachorrinha, ela sente isso, você acredita? Ela para na televisão e começa a tremer, e começa a latir, e fica muito nervosa. É impressionante como isso, essa energia não passa pela tela. Sente a energia das pessoas e sente a energia, eles sentem os espíritos, o ambiente, sentem tudo. Os animais, os gatinhos, os cachorros. E você vê que os cachorros normalmente vão... Tem gente que eles se dão bem, tem gente que não dão. Não dá para entender por quê. É verdade, é verdade. Cachorro, ele conhece longe. Gato também. Gato, eu não tenho muita ligação com gato, não. Meu negócio é mais com cachorro. Quer dizer, até gosto de gato, mas não consigo, não tenho aquela simbiose, não consigo, sabe, linkar a minha espiritualidade com a dele, entendeu? É porque o gato, ele é um pouco... os gatos, eles têm até uma certa mais independência, apesar de também ter ligação muito forte com os donos. E eu gosto muito de contato mais próximo com os bichinhos. Assim. Eu próprio sou dependente dos bichinhos também. Daí eu também adoro. Eu preciso que eles deitem. Animal é comigo. Agora, o seguinte, Saulo. Ai, meu Deus do céu. Peraí, é tanta pergunta que eu tenho que eu me perco aqui. Eu tenho que anotar tudo, senão a gente vai falando e as perguntas vão ficando. Bom, tem uma técnica sua, seria uma técnica compacta, isso? Como seria essa técnica? Dá para explicar? É o resumo da técnica completa. Então, por exemplo, a técnica compacta 1 é o resumo da técnica compacta 3, porque é 1 porque só tem 1, tá? Ela é a primeira compacta. E a técnica compacta 2 é o resumo da 4. Eu acho que é assim, se eu não me engano, ou alguma coisa parecida. Eu acho que a 2 é da 3, enfim, não sei, uma coisa dessa. São resumos, elas são resumos. Então, porque as técnicas costumam ser grandes, mas a pessoa saber que o tempo necessário de cuidar das energias, ele realmente é alto. E quando você começa a fazer todos os dias, ele diminui. Então, por isso que a compacta tem 20 minutos e as completas têm 60. A completa normalmente é para ser feita com quem não sabe ainda o passo a passo e porque está muito tempo ou nunca fez. Então ela começa fazendo, aprende, depois ela passa a fazer manutenção e depois não usa mais nada, ela faz sozinha. Porque ali ela vai movimentar as energias, vai circulando as energias, tem que estar tudo descrito ali. Para exteriorizar, absorver, pulsar. Basicamente, isso faz com que a gente alivie nosso sistema energético, o campo, e não entre em dois processos importantes. São alguns, mas os mais importantes. Não fique preso na faixa de atividade do cordão de prata, que é a aura. Ela sutiliza, ela abre, ela faz com que a aura fique mais solta e com isso você sai mais facilmente e não saia numa coisa que a gente chama de projeção cega. A energia da gente é tão forte, é tão gelatinosa que se você não sai, ela própria te cega. Você sai sem conseguir enxergar direito. Você sai e tudo fica escuro. Então, quando você faz o trabalho energético, você já melhora o processo. Sem contar que melhora a própria saúde, melhora o retorno da rememoração. Ela é também uma defesa energética, porque como você se sutiliza, automaticamente você também diminui a interação com espíritos mais densos perto de você. Então, todo o processo funciona organicamente, ela faz bem também. Porque como você alinha as energias, faz com que elas funcionem melhor, os órgãos funcionem melhor também.
E você, numa projeção, é capaz de ver você mesmo, se você está com alguma doença, com algum problema de saúde, acontece isso? Quando você não vê, chama autoscopia interna. Ou quando você consegue ver a situação espiritual sua, por algum motivo, quando você abre a capacidade de ver, os espíritos costumam te falar. Quando você está principalmente numa das grandes utilidades da experiência extracorpórea. Você começa a sair para esses lugares, começa a ver espíritos de dificuldades. Então a gente começa, mesmo não sendo perfeitos, mesmo com nós todos precisando de ajuda, a ajudar, dando passe, dando conselho, junto com as equipes espirituais. Nessas horas, a gente tende a, quando você dá um passe, só com amor, com boa vontade, não precisa de técnica nenhuma. Só o fato. Quantas vezes uma pessoa não chega perto da gente e a gente fica melhor? Sai até a febre. Quantas pessoas chegam perto de uma criança que estava com febre, abraça a criança, melhora? Então, nós temos uma capacidade de doar energia sem nenhuma técnica. Fora do corpo, quem faz a técnica são os mentores. Você se sutiliza. Quando isso acontece, os mentores sempre dão dicas para a gente. E, às vezes, eles falam coisas importantes. Eu, por exemplo, recebi uma dica esses dias. E não deixa de ser de saúde. Eu estava fora do corpo. Eu nunca pensei nesse negócio. Eu não sabia nem falar direito, para você ter ideia. Eu estava passando num lugar e vi várias pessoas muito atléticas, assim, bem de saúde, fazendo uma coisa, se movimentando tal, fazendo uma luta. Eu não sabia o que era aquilo. Aí eu perguntei, o que é isso? Eu estava super consciente. Ele falou, isso aí é Muay Thai. Olha, eu nunca eu não penso nessa. Eu sei que existe. Para você entender, eu fui saber depois que é um tipo de boxe tailandês. Para mim, Muay Thai seria um negócio, sei lá, um desses caras que saiu voando aí de Kung Fu. Um super-herói qualquer. Aí ele falou, você deveria fazendo pergunta aqui. Pois é, você deveria fazer. Ele falou para mim, vai fazer bem para você. Pô, se eu recebo uma dica dessa fora do corpo, de uma coisa. E outra coisa que é interessante, eu contei essa experiência de manhã cedo para 2 amigos, eu estava aqui em São Paulo, para o Leandro e para o José, quando acordei. Nós saímos juntos para ir numa padaria, comprar algumas coisas. Dobramos a esquina, tinha uma galera de Muay Thai na frente do lugar. Uau. Eu falei, não tô acreditando nisso, velho. Que coisa incrível. Assim, ele falou, rapaz, se ele tivesse falado pra gente, a gente não ia acreditar. Aí para mim foi um aviso, eu não sei o que é, eu vou fazer. Sei que eu vou botar para Recife, né? E vou fazer Muay Thai. E fez. E agora tá fazendo. Não, vou fazer. Não fiz ainda. Fez, vou começar agora. Foi 2 dias atrás isso. Então, isso é uma dica direta que você vai fazer exercício físico, você está precisando. Se você recebe uma informação dessa, eu acho que você tem que fazer. Né? Olha, não, e às vezes assim, a gente sonha, né? Sonha, tem essa projeção e a pessoa vai e fala alguma coisa para você. Cansei de ter esse tipo de sensação e de pessoas falando. Mas aí quando você não tem o conhecimento, você diz assim, bom, isso aí foi só um sonho, isso aí eu devo ter dormido com, né? Mas hoje, no momento em que eu já comecei, desde que eu conheci a Meire, né? Porque eu conheci a Meire primeiro, depois o Wagner, agora você vai criando já na sua mente, né, uma compreensão maior disso. Então, hoje, quando eu acordo, atualmente, quando eu acordo, eu digo, isso foi uma projeção forte, entendeu? Mas às vezes eu acordo e não lembro de nada. Sei que eu tive uma noite cansativa, mas não me lembro de nada. É normal isso? Normalíssimo, eu tenho isso sempre. Eu fico assim, às vezes, nossa, eu sei que eu tive uma experiência hoje. Não importa qual experiente você seja, você sempre vai ter isso. Existe uma técnica de rememoração, é assim. O corpo físico, ele é uma máquina orgânica que tem algumas dificuldades de rememoração, porque o corpo espiritual, o cérebro do corpo espiritual é muito mais rápido. Então, isso faz com que, por mais experiente que você seja, quando você entra, às vezes, é muito frustrante. Há um afunilamento tão grande que, às vezes, você abre os olhos e fala, meu Deus. A técnica é não se mexer muito, não pensar muito. Na hora que você fica... Logo que você levanta, não dá um pulo logo da cama. Fica uns 10 minutinhos quietinhos. Aí você fica quietinho e vira a cabeça um pouco para o lado. E é incrível. Isso parece que você está dando um saculejo nos neurônios, alguma coisa assim, para fazer o download. E fica quietinho. Eu faço isso em 3 lugares. Se não funcionar, você vai calmamente para o outro. Eu faço quando eu levanto, quando eu vou tomar banho, encosto a cabeça na parede, fico um pouquinho quietinho, viro do lado, ou quando eu vou dirigir, que a pessoa pode fazer no ônibus também. Para no sinal, eu viro a cabeça. Eu não sei o que acontece. Virar a cabeça, seja para qual lado for. Qual lado for.
O ato de virar a cabeça e ficar direita ou esquerda? um pouco é como se você... Isso é tão verdade, depois eu fui pesquisar sobre por que isso acontece. Talvez seja pelo fato de que acontece uma interação entre os cérebros. Você sabe que os pesquisadores da NASA, se você vai lá, eles estão jogando bolinhas, malabares de um lado para o outro. Ah, é? Quando você faz isso, não é só para ficar mais inteligente. Você cria conexões com os dois lados imediatamente. Isso faz com que você consiga resolver equações e encontrar soluções que normalmente você não consegue somente focando. Então, se você pega uma bola, inclusive é uma indicação de inteligência muito boa neurológica. Isso são as pessoas da NASA. Está sempre com alguma coisa jogando de um lado para o outro. Isso faz com que você use mais o seu cérebro enquanto está precisando de algum processo. Então, talvez daí esteja esse detalhe de você estar fazendo essa movimentação para que haja uma conexão entre os cérebros. Você consegue finalmente trazer informação. Agora, Saulo, eu não posso deixar de perguntar de novo para você sobre as suas histórias de projeção. E de onde vem esse humor todo? Porque também eu soube de uma. Eu soube de meu uma. Deus do céu. Soube de alguma. Mas essa aí, eu ri, mas todas que eu sei, eu começo a rir que eu não paro mais. A tal da vaca que você encontrou numa projeção. Pode contar essa? Pode contar? A da vaca é uma das mais suaves. Que susto. Chegou ela de novo. A da vaca é uma das mais boazinhas e suaves. Essa da vaca, eu tenho um negócio com Nescau. Já fiz vídeo fazendo... os caras deviam me patrocinar, Nescau, porque eu sou um dos maiores divulgadores de Nescau. Já lançou um publi aí, pronto. Já lancei, pois é. Aí eu cheguei, eu estava fora do corpo, eu saí para esse processo de amparo, eu fui num lugar que era tipo uma fazendinha, né? Aí era um ambiente que tinha... Eu não estava vivendo as coisas. Eu estava dando um passe e nesse momento eu estava já vendo alguns espíritos que você começou a se utilizar, né? Só que isso acontece, eu vou explicar por quê. Do nada eu surtei. Estava dando um passe e eu olhei para a vaca e eu não sei por quê, eu imaginei que sairia Nescau da teta da vaca. Aí eu larguei tudo e fui lá para a teta. Fiquei lá, né? Aí eu perdi a consciência. Eu vou explicar que isso é comum, tá? Parece que eu sou surtado, não faço isso no corpo, eu não faço. Mas lá fora eu faço. Aí quando eu despertei, eu estava fazendo isso e da minha cabeça saía Nescau da vaca, né? Aí eu olhei para os mentores, assim, olhei para o negócio, do mesmo jeito que eu estava ali com vergonha, saí, fui na mesma posição que eu estava e continuei dando passe. Essas coisas são ridículas, eu sei. Mas eu já fiz coisa. Genial. Agora, tem um monte de gente aqui que conhece você, já acompanha você de muito tempo e tal. Tenho aqui pedindo para você contar a do gnomo. Meu Deus, eles não falaram isso aí. Pode, não pode? Pode. Eu vou contar uma coisa para Leila. Como é que eu vou contar a história do gnomo para Leila, pessoal? Por quê? Qual é o problema? Porque é pesada, vou contar. Conta, que bobagem, vai. Não, estamos aqui conversando, num papo de amigo. Fora do corpo, Leila. Uma das coisas que move a sociedade é o sexo. Apesar da gente ficar sempre, as pessoas se envolvem com o sexo, tá, em desejo umas às outras, por isso as piores coisas. Fora do corpo, a energia sexual não tem direção de gênero. É uma só. Então, por exemplo, você pode ter uma relação sexual com um espírito masculino ou de forma feminina, gostar tanto e voltar com maior intensidade, até pensando sobre isso. Mas o problema não é só esse. O problema é que não é só com seres em forma humanoide. Eu estava fora do corpo certa vez, lúcido. Aí eu, distraído e tal, eu vi de alguma forma, eu senti um espírito pequenininho. Eu chamo de gnomo, mas não é gnomo. Era um negócio pequeno, desse tamanho assim. Só que qual é a autoimagem dos homens? Quase todo mundo quer ter as coisas grandes. Quase todo homem. Nenhum fala, não, eu tenho orgulho com o meu pequeno. Os caras querem as coisas enormes. Aí esse gnomo, ele tinha o tamanho da criança dele, era exatamente do mesmo tamanho que ele. Aí eu estava distraído. Meu Deus do céu. E aquela coisa veio correndo, deu um pulo e literalmente encarcou no meu corpo astral. E eu senti um prazer inacreditável com aquilo. Que foi que eu, na hora, eu entrei em êxtase, assim, espiritual, assim, né? E sabia que aquele negócio estava ali, eu não queria tirar, ao mesmo tempo não queria, até que eu voltei pro corpo, abri os olhos, falando, meu Deus do céu, onde é que eu tava? Saudade daquele gnomo. Aí eu voltei e eu fiquei um tempão pensativo, assim, não tem nenhum problema, a pessoa, se eu fosse gay, zero bronco, o problema é gostar
e voltar apaixonado por um ser que não era nem humanoide. Passei 2 dias só com saudade daquele ser. Eu fui procurar. E você nunca mais encontrou o gnomo? Não, nunca mais. Aí eu fui procurar na internet ver se encontrava aquele ser lá. Aí eu fui digitava gnomo do astral. A gnomo dotado do astral. Aí eu falei para as pessoas, nunca digitem isso no Google, porque as coisas que aparecem não são as dos gnomos gnomo que esteve comigo lá, tá? Não é normal, né? Então, isso acontece com todo mundo que sai do corpo. É que a galera não fala. O Wagner já tomou gnomada mesmo também. Eles não falam. O Wagner também? Já, porque o Wagner é metido a machão, não sei o quê. Aqui. Gente, eu vou morrer de rir aqui. Vem cá, mas aí você estava falando. Você estava falando. Ai, gente, eu não aguento, deixa eu beber água. Olha só. O pessoal aqui já está falando, já está morrendo de rir. Eu quero gnomada, quero gnomada. Todo mundo quer gnomada aí. Né? Todo mundo está querendo fazer, dar um jeito de encontrar esse gnomo. Né? É, pior que você precisa se utilizar. Você não pode dormir pensando nisso, né? Para você ter o corpo ajudar, tá? A intensidade é sempre evoluir para frente. Olha aqui, agora já até esqueci tudo que eu ia perguntar. Peraí. Não, vai continuando. Outra. Quero outra história. Vai. Tá, vamos lá. Seja assim, daquelas bem. Né? Da forte também, né? Deixa eu ver. Essa galera não vale nada. Aqui tá dizendo, até desconcentrou a Leila, com certeza. Tem um monte, pô. Deixa eu ver aqui uma que pode ser interessante, assim. Você tem experiências fora do corpo com seres que você nem quer, assim, tipo, que eles pegam e fazem coisas contigo, por exemplo. Estou tentando lembrar de uma interessante aqui. Eu estava fora do corpo certa vez. Tem uma aqui falando conta da caolha. Caolha. Pronto, porra. O que acontece? A da caolha é horrível. A da caolha é horrível. O que aconteceu? Tinha uma fase, né, que você tá solteiro, tal, aí você começa a perguntar. Aí eu saí do corpo certa vez e eu vi um espírito desses que vinham no uso da pornografia e tal, era do tipo de espíritos que iam lá para aproveitar na hora que o cara ia terminar um negócio lá, né? Então o cara ficava naquele processo e esses espíritos iam lá. Então era um espírito horroroso. A mulher, ela não tinha cabelo, ela tinha eu chamei ela de Xuxa Caolha. Ela tinha uma Xuxa assim, tipo a Xuxa, um olho não tinha, a boca dela já ficava meio aberta, assim. Aí eu vi aquele negócio e eu falei, e o espírito mentor falou para mim, ela demora, a pessoa tem que estar na sintonia um pouco mais alta para chegar a isso, né? Então ela demora, aí eu falo que ela demorava uns minutos para chegar. E quando eu falo para a galera para não consumir, assim, para não deixar de brincar com a sua sexualidade, para não deixar de curtir seu corpo, mas não ficar muito tempo consumindo pornografia, vai matar logo o problema e sai ou vai namorar, procurar namoradinha ou namorado. Eu falo, você tem 5 minutos para ser profissional antes da caolha chegar. Porque a caolha vai chegar. Caolha? A caolha é um espírito, que eu brinquei de caolha, no sentido de espírito desses que sugam a energia das pessoas, sim, que se aproveitam principalmente das pessoas que ficam consumindo somente... Existem muitos desses. Vivendo a questão da sexualidade somente por ela, ou fico muito tempo. Então, a melhor coisa, se você tem sua vontade sexual, não há nenhum problema nela. O problema é o consumo e as imagens repetitivas de baixo nível, que às vezes a pessoa fica consumindo pornô por um tempo muito grande. Então, mata logo o problema, sai da energia, a não ser que você tenha alguém para namorar a noite inteira, que envolve o amor, principalmente. É muito importante isso. Quando você está com alguém que você ama, você entra no processo de alcova blindada, você protege você. Quando o processo quanto mais físico e desconectado do amor for a sua ação, menos protegido você fica, porque esses espíritos eles não conseguem entrar na faixa do amor, mas eles conseguem entrar rapidamente em qualquer coisa que esteja fora disto. Então a energia do amor protege, enquanto qualquer outra coisa ligada somente físico lhe expõe. Por isso que a caolha existe, eu brinco assim. Quem falou foi mentor isso pra mim, tá? Ela vem, eu falei, imagine que na hora que você estiver brincando, que você for terminar, que ela tá lá embaixo de boca aberta, faltando um olho com a Xuxa pra cima. Eu falei, eu não faço mais, nunca mais na minha vida. Ô, Saulo, quando Chico psicografou o Nosso Lar, né? Nosso Lar, aconteceu uma coisa muito interessante comigo, uma experiência impressionante. Porque, na época, foi em 2010, foi quando a minha irmã desencarnou,
E eu sofri muito, porque eu gostava muito dela, e era a única irmã que eu tinha e tal, e, enfim. E ela se foi, e eu fiquei muito sentida e tal, e pedi para alguém mandar um pendrive com o. Porque eu moro aqui já tem 26 anos, e eu não tinha acesso ao filme, né? Naquela época, 2010, não tinha celular que a gente pudesse entrar, o YouTube não tinha esse poder e tal. Muito bem. E aí me deram um pendrive. Ela fez uma cópia para mim e mandou para mim esse pendrive. E eu li, me emocionei muito, né, e tal, e aquilo ali, porque eu tinha lido o livro, sei lá quantas vezes, umas 5 vezes e tal. E aí o que aconteceu? No dia seguinte, que era o meu aniversário, na noite de quando eu li, eu vi o filme dia 4, né, foi na noite para o dia 5, olha o que aconteceu. Eu sonhei, né, que eu falava com a minha irmã no telefone, mas eu não via o telefone. Eu ouvia ela, ela falar, e o barulho era uma estática, fazia assim, ó. Sabe aquela estática de rádio? E aí eu ouvi uma música no fundo, e eu dizia assim, você tá onde? Porque eu tô ouvindo uma música de telejornal. Aí ela falou, você não muda nada, né? Você não se desliga disso, né? Ela falou, não, eu tô ligando. Aí eu falei assim, você não sabe, eu vi o Nosso Lar e pensei muito em você. Pensei que você podia estar numa dessas colônias. Ela deu uma risadinha e falou, eu não posso falar. A única coisa que eu quero que você saiba é que tudo que você me dizia, tudo que a gente conversava, é tudo verdade. Que coisa. Agora eu não posso falar mais e tal. E eu, não vai embora, fala comigo. Sei que... Aí eu acordei daquela maneira, sabe? Toda dura, assim, na cama, sem poder me mexer e tal. E com aquela saudade, né? Uma vontade de falar com ela, aquela coisa louca, né? O que você teve, ó, eu tenho muito isso também. Essa questão do telefone é um processo associativo de que você não pode falar com uma pessoa distante sem não ter um equipamento, alguma coisa que até os dias de hoje a gente está usando um celular. Então, o normal é que você pensasse isso. E às vezes eu estou falando com um mentor no processo, ou com alguém distante, no processo de inconsciência, com a lucidez variando, e eu pareço estar ao telefone. Então, é normal essa ação. Você, na verdade, está conversando pelo processo da telepatia. Foi por isso que ela talvez tenha comentado que você não desliga das questões da estática, você talvez tivesse ligado isso, a ligação e tal. O que também define que você estava fora do corpo, com bastante... Aí a experiência acontecendo. Outra comprovação disso são as mensagens que ela passou, a coerência dessas mensagens. E a outra também é quando você retornou, a sensação que dá de enrijecimento físico. Isso, muito. O resfriamento bastante do corpo, acordar daquela forma, isso também demonstra. Com certeza você teve com a sua irmã. Com certeza. Olha só. E depois eu tive várias vezes. Uma vez eu tive uma experiência que eu chegava no meu quarto, ela estava deitada na cama, e eu dizia assim, Lúcia, mas o que você está fazendo aqui? Ela falou assim, eu que tenho que perguntar a você, você não para de me chamar? Mas é verdade, eles ouvem a gente. E eu falo sempre de uma coisa chamada WhatsApp astral. E quando a gente for fazer, quando for fazer essas mensagens, não tenta mandar a mensagem, por mais que a gente sofra muito, mas a melhor forma de a gente entrar em contato com essas pessoas que a gente ama tanto é mandar pequenas mensagens. Você vai tomar café da manhã. Aí você tem um telefone aqui, aperta aqui, como se fosse um botãozinho do WhatsApp. Oi, bom dia, rapaz, estou tomando um café delicioso da minha mãe, por exemplo. Mãe, lembrei do café que a senhora fazia. Aperta onde? Peraí, aperta onde? Não, você falou? Imagine que você está com... entendi. Pensei que tivesse já o botãozinho ali. Imagine que a sua irmã vai dar um play no áudio seu. Que áudio você... Ou imagine que você está num plano espiritual, um filho seu vai te mandar um áudio. Você quer ouvir que áudio? Ai, mãe, que saudade de você, que desespero. O segundo é, poxa, mãe, acabei de comer um bolo aqui, igualzinho que a senhora fazia. Me lembrei aqui, agora estou mandando um beijão para você, tá? Tchau. Qual é a mensagem que é gostosa de ouvir? Então, isso é muito importante para os espíritos. E quando eles ouvem esse tipo de mensagem, eles retornam mentalmente a mesmo tipo de padrão. Então, você começa a sentir essa interação acontecendo em idas e vindas. Quanto mais sutil a mensagem, mais rápido ela chega e mais rápido consegue ser respondida, porque o padrão é legal. Então, é muito importante essa interação. E eu já tive comprovações de que as mensagens funcionam com um amigo que havia desencarnado. Eu fiz uma mensagem dessas, bem legal, para o Marcelo Kleiman, que ele era um amigo médium, que trabalhou muitos anos comigo lá. Sem contar que nós éramos amigos mesmo de sair e tal. Aí eu mandei uma mensagem desse para ele, Marcelo, rapaz, como é que tá você aí e tal? Batendo um papo com um amigo, assim. 2 dias depois eu fui para uma praia, uma casa de praia, deitei, quando eu levantei do corpo, tava Marcelo e mais umas pessoas. Marcelo, eu falei, eu dei um pulo assim, né? Você ouviu a mensagem que eu te passei? Ele falou, estou aqui exatamente por causa dela. Quer dizer, ele largou tudo para vir me visitar.
Então, quantas pessoas conseguem fazer isso? Normalmente a gente transfere essas mensagens de forma mais... Até pelo fato que ninguém tem culpa disso. Pelo fato da distância, da falta de conhecimento, do sofrimento, né? A gente acaba transferindo mensagens um pouco mais pesadas e eles ouvem. Agora, Saulo, como a gente poderia separar, quer dizer, porque assim, às vezes você tem um pensamento, vamos dizer, tem uma intuição, né, sobre alguma coisa. Aí você fica na dúvida. Se às vezes é sobre alguma coisa que você quer muito, você acha que é você que está querendo aquilo, né? E aí, mas existe uma intuição de que aquilo vai acontecer. Então, às vezes, se a gente não souber administrar isso, talvez não identifique aquela intuição. Diga assim, não, isso é bobagem minha, eu que estou querendo muito e tal e tal. Pode acontecer, né? Porque é difícil, às vezes, se a gente não tem muita experiência no plano espiritual, a gente não consegue diferenciar o que é o pensamento daquilo que a gente quer muito da intuição, não é verdade? Isso é uma coisa difícil, isso, e precisa de muito treinamento em contato com a gente. Por exemplo, a meditação ajudando na intuição, a projeção astral ajuda, porque a projeção astral é uma meditação muito profunda, tão profunda que nos leva para outra dimensão. Todo dia você deita com você, fica desperto por um bom tempo fazendo técnica. Isso, minha luz que desligou aqui, mas tudo bem. Acho que acabou a bateria. Deixa eu pegar só meu carregador aqui, peraí. Tá, pega aí. Pronto, tô aqui. Isso faz com que a gente... Peraí. Pronto, botei isso aqui. Com que a gente aumente esse processo da intuição, tá? Uhum. Como que funciona isso comigo? O problema da intuição é que nem sempre o que chega para você, a gente chama de intuição, a gente tende a pensar que são coisas positivas, né? Eu tô tendo a intuição aqui. Mas nem sempre é só positivo. Às vezes você sofre uma repercussão espiritual que está te transferindo uma informação, mas que ela não é positiva. A intenção é que você sinta alguma coisa que não vai ser legal para você. Como que define isso? Através de você entender os sinais. Quanto mais velhas as pessoas vão ficando, de forma passiva, elas tendem a usar mais a intuição. Eu tenho certeza que você tem bastante disso, eu tenho também, outras pessoas, que a gente vai amadurecendo. Até porque eu tô com 65, né, meu amigo? Então não, eu já tô mais velhinha. Eu tô com 45, mas a gente vai aprendendo a fazer isso. Você vai começando a perceber através da experiência que, olha, já aconteceu isso, eu já senti isso, da outra vez eu não ouvi, mas agora eu sei que é isso. Então, você vai percebendo sinais, às vezes de origem física, às vezes de origem estranha, uma sensação que você sente, a experiência dessa sensação, que é um contato com a gente, lhe dá mais ou menos a noção de uma intuição. Então, a intuição ela vai ser melhor processada quando você começa a conhecer os padrões. E para você conhecer os padrões, você tem que entrar muito em contato com o seu normal, a ponto de você saber que você está. Você chega perto de uma pessoa e questionar também. Você chega perto de uma pessoa, você sente uma irritação. Aí você fala, ou uma sonolência, fala, rapaz, isso não é meu. Aí você já tem uma intuição sobre aquela pessoa. Essa pessoa ou não está bem, ou está com uma intenção estranha, ou uma sensação que chega para você do nada. Pô, que sensação estranha é essa? Não fiz nada, eu pensei alguma coisa, então você já questiona. Por exemplo, eu estava vindo para cá, aconteceram 2 intuições comigo no mesmo dia. Não aconteceu nada comigo, mas talvez por causa dessas intuições. Diferente, infelizmente, para nossa amiga Meire, que teve um aviso e não ouviu a intuição. Ela percebeu o aviso, ela assim, não sei se ela contou para você a questão do pezinho dela. Do pé, pois é, menina. Ela recebeu o aviso. Ela teve o apito no ouvido, uma sensação estranha e continuou indo para o mesmo lugar que ela foi. Ela teve a intuição, ela não vem só... Ela vem de uma sensação de origem energética, um pensamento ou até físico. Chega a doer no físico a sensação. Então, eu vinha dirigindo, eu vim de Recife para São Paulo. Tal. E eu tive uma coisa, estava bem, estava super acordado. E eu sabia que dava para chegar de São Paulo. Aí eu vim passando perto de uma cidade chamada Perdões, né? Quando eu senti uma coisa energética muito forte, uma sensação estranha e meu ouvido apitar. Foram 3 coisas num momento só. E ali eu tive certeza que eu tinha que parar. Eu simplesmente tive certeza. E eu não... Mas como é que você identifica que você tem que fazer aquilo? Nesse caso, aí é que tá. É muito difícil explicar isso, porque são sinaléticas, sinais que eu aprendi a identificar e com isso aprendi a ouvir por causa desse padrão de normalidade que mais ou menos eu conheço de tanto fazer prática energética. Eu vou errar muitas vezes ainda, e a gente vai errar várias. Mas quando as coisas chegam nesse nível de intensidade de aviso, você fala, epa, 3 avisos de uma vez só, qual é o risco que eu tenho aqui agora? Dirigir, vou parar agora.
Aí eu peguei o Sim, carro, porque você está naquela situação, você só pode fazer a ligação se você está recebendo aquilo naquela situação, só pode ser ligado aquilo, né? Exato. Então eu andei 15 minutos na próxima cidade, encostei próximo, procurando um hotel, entrei, parei e fui dormir. Ao mesmo tempo, eu tive uma segunda, no mesmo dia. Eu fui dormir um pouquinho, tá, umas 4 horas mais ou menos. Aí eu tava sem água no quarto. Aí eu falei, vou lá no carro, que eu tenho água no carro, né? Desci, senti um clima estranho, assim, mesmo assim, caminhões estranhos, um poço escuro e tal. Pessoas, assim, achei estranhíssimo aquilo. Aí eu abri o carro, aí o segurança do posto perguntou, você não quer trocar de lugar comigo de carro, não? Eu falei, achei estranho, fechei a porta do carro, saí na mesma hora de perto do carro, pensando que ia ser abordado, né? Eu falei, por quê? Ah, não, porque meu carro fica aí que eu fico melhor, aqui eu já fui assaltado. Aí eu falei, porra, baixei aquela sensação super forte em mim. Eu falei, troco, pode vir. Aí, na verdade, ele foi pegar, eu esperei ele pro carro dele. Aí peguei meu carro, tirei dali na mesma hora, fui pra frente do hotel, fechei ele, subi, peguei minha mochila e fui embora. Saí dali na mesma hora. Aí eu falei assim, o aviso é claro, tem alguma coisa estranha aqui. Na dúvida, você nunca vai saber quando você acertou, esse é o problema. Ou vai saber quando você não entrou no avião que caiu, por exemplo, deu no livre. Mas muita gente faz isso, né? Muita gente acerta isso. Mas você sabe que isso de avião é um negócio muito sério. Eu passei a ter muito medo de avião. Vou dizer por quê. Não sei se você se lembra, você é muito novo, você tem 45. 45. Então, isso foi, gente, tem muito tempo. Talvez alguém que esteja nos vendo aí se lembre disso. Quando. Isso tem 30 anos. Tá? Então, você vê que você tinha o quê? 15 anos? Tá, 45, tinha 15 anos. Tem 30 anos. Tem 30 anos. Foi quando meu filho nasceu. Não, minto. Não tem mais. Foi quando a minha filha nasceu. Tem mais, tem 40. Minha filha ia fazer 40. A cabeça, às vezes, já fica confusa. E aí eu estava voltando da licença maternidade e tinha o comício das diretas. Certo. E eu estava cobrindo aquilo. E aí pelo rádio, a minha chefe falou, olha, amanhã você vai ter que ir para Campos cobrir os 500 barris de petróleo. Tal. Ah, legal. E aí 18 equipes, 18 pessoas, né? Eram 9 equipes e mais o piloto e o copiloto, no avião da FAB. Aí o meu colega, que era o Lobinho, já estava na Globo na época, chegou para mim e me viu cansada, porque eu estava amamentando. Ele falou para mim, Leila, eu vou no seu lugar. Eu vou. Você está muito cansada. Aí pegou o rádio e falou, olha, eu estou só avisando que eu vou no lugar da Leila, porque a Leila está muito cansada. Então, aí eu falei, ótimo, que na época eu apresentava o RJTV. Muito bem. Fui para lá, tranquila para a Globo e tal. Daqui a pouco eu sento para apresentar o jornal, veio um papel avisando que o avião tinha caído. Caraca, caramba. E morreram todas aquelas pessoas, todas as equipes. Na verdade, o Lobinho se colocou no meu lugar, salvou a minha vida. Ele foi no meu lugar, porque não era o meu dia, né? Não era o meu dia. Não era. Não. E ele foi, entendeu? E aí ele foi. Isso deve ter tocado muito você, isso, né? Porque... Menino, olha, você não tem ideia. Aí, não, isso não é só isso, não. Aí ficou todo mundo desesperado, né? Assim, parado na redação. Aí eu me lembro que a Alice Maria, que era a chefe, né, chegou e falou, olha, gente, por favor, vocês têm que a vida continua, vocês têm que tocar. Vai todo mundo parar por causa disso? Sim, é uma tragédia, mas a gente tem que enfrentar, nós somos jornalistas. Vocês... Enfim, deu aquela... Ai, quando eu me lembro, eu fico até emocionada. Aí, muito bem. Aí nós fomos, assim, aí começou a distribuir as equipes, porque tinha que fazer enfim, o resgate dos corpos, e uma coisa muito, muito dolorosa. E aí o filho de Danusa Leão, o Samuca, foi com a equipe dele num carro, eu fui numa outra equipe, cada um num canto, para poder cobrir todo mundo passado, né? E eu, com medo danado. O menino, quando chegou na estrada, não é que o meu carro derrapou, quase que capota? Caramba! Ficamos de lado, assim, e o coração na boca, e a gente, todo mundo muito nervoso e tal. O Samuca não teve a mesma sorte, o carro dele fez a mesma coisa e a equipe inteira morreu. Meu Deus do céu. Encarnou. Imagine para fazer a cobertura. Desculpa, foi na volta da cobertura do resgate dos corpos. Mais, né? Porque traumatizou todo mundo de vez ali, né? Um medo de tudo ali a partir daquilo. E aí foi uma loucura. Menina, cada história, viu? Eu tenho umas histórias assim impressionantes. Eu não tenho nenhum dom assim, eu não vejo nada, mas quando eu sonho, aí. Eu também tenho umas coisas.
Tem gente que, inclusive, tem um pouco de medo, assim, porque da gente que sai do corpo. Porque às vezes você vê coisas, né? Avisa tal. Eu sinto muito por isso que aconteceu com você, tá? Não deve ter sido fácil, deve ter traumatizado você por muitos anos. Sim, eu passei a ficar com medo de avião, porque aí depois você tem filho, você morre de medo de avião. Você tem E medo de ir nos Estados embora e Unidos, deixar. eventualmente, essa vinda para o Brasil é inevitável, né? Entendeu? Então, você vê, né? Tanta gente, né, que se foi aí. Esse avião de Marília Mendonça, né? Que foi uma coisa Eu, que ninguém entende aquilo. na tua linha de transmissão. Não é? Tá, o avião indo pousar, faltando 1 minuto, 2 minutos. Quer dizer, perfeito, não foi defeito no avião, o cara acertou a linha de transmissão, tipo. Não é? Aí que não dá para entender. Você acha que isso é uma coisa que já estava marcada na vida deles, ou ali o livre-arbítrio que não. Eu acho que tem, eu acho que tem casos e casos. A gente não tem condições de dizer isso, ninguém tem. Sim. Mas existem situações que fazem parte do contexto de nascer. Por exemplo, se você nasce no Brasil ou você assume consequências da situação brasileira, da política brasileira, da situação socioeconômica, se você nasce nesta era que a gente nasceu, você sabia ou vai passar inevitavelmente pela pandemia. Por exemplo, pegar Covid e desencarnar com Covid não necessariamente também estava programado para uma pessoa. Talvez existem alguns contratos que são consequências. Quando eu pego a estrada para vir para São Paulo, eu assumo riscos ao fazer isso. Quando eu podia ter ido de avião, que eu também assumia, entre aspas, assumiria riscos. Então, eu acho que tem coisas que são parte do contexto da vida, mas tem situações que você pode vir a pensar. Quantas vezes você não meditou sobre isso, Leila? Poxa, por que eu não fui? Por que foi ele? Será que eu tenho algum plano da espiritualidade para mim? Será que, assim, eles sentiram que talvez a parte importante... Qual é a decisão que alguém toma em cima da hora para fazer alguém ir e não eu? Como é que, às vezes, você pensa... Como é que funciona isso na espiritualidade, né? Como é que a coisa é feita, né? Pode ter pensado, poxa, não era para ele ter ido e ela tá aqui, assim. Você até tem visto se eles não guardaram alguma coisa. Quantas vezes você não pensou isso, assim, né? Mas é difícil dizer. Muitas vezes, porque a verdade é que a vida continua e tem espíritos que... Isso é muito importante. E tem espíritos que eles têm... não carregam essa simplicidade no retorno, sem nenhum onde não vai ser tão pesado o retorno deles, no sentido da obrigação ou de algumas coisas que nós precisamos fazer no caminho, né? Talvez você tivesse, não por acaso estava aqui, coisas necessárias a serem feitas e o retorno não seria o momento. Não seria importante. Muitas vezes eles intuem mesmo. Tem pessoas que tomam a frente, assim, para que a gente fique. É difícil dizer também isso, tá? Mas essas coisas acontecem. E nesses casos, sim, você para pensar, a espiritualidade sabia? Não sei dizer. Provavelmente. Eu sei... né? É difícil, né? Explicar isso. Muito difícil. Agora, Saulo, eu já vi pessoas, né? Eu comentando, entrevistei a Meire, entrevistei o Wagner, vou entrevistar o Saulo, né? Aí as pessoas, me diz uma coisa. Como a gente faz para encontrar? Porque eu quero encontrar com meu marido, que se foi, o outro falou, eu quero encontrar com a minha mãe. Isso é uma coisa natural ou a pessoa precisa estar num nível de... Eu não sei como se fala, não tenho esse conhecimento. A questão é a de energia, alguma coisa assim especial. Vamos lá. Digamos que, lógico, qual é o problema? Como é que você pode dizer, por exemplo, que você já não encontrou o seu marido? Porque você não lembra. Mas as pessoas estão... Exato. Um exemplo. Uma pessoa pode falar assim, não sei se eu encontrei meu marido, se eu encontrei minha mãe. Provavelmente sim. Todo mundo encontra inclusive... A minha irmã muito. Não exato. mais. Bastante. Isso é comum também, tá? Por vários motivos. O que acontece é a capacidade do treinamento físico, que isso é uma coisa que nós fazemos, de interpretar ou rememorar mais ou menos do que está acontecendo fora do corpo. Então, sair do corpo não significa sair do corpo, significa treinar o corpo físico a estar apto a rememorar os acontecimentos que estão lá fora. Então, a lucidez não é uma coisa que você tem lá fora, é uma coisa que você tem aqui, não é uma coisa que você tem também, é importante a palavra, você mantém ela. Porque você não consegue estar lúcido sempre. Você consegue tentar manter a lucidez ou uma coerência sempre. Tanto é verdade que as pessoas que se acham inteligentes, elas acabam perdendo pela própria vaidade. Pelo fato de que vaidade também não a próprio processo, você tem que estar o tempo inteiro ligado, lúcido, norteado,
para em algum momento não perder a linha disso. Então, o treinamento físico, o treinamento da experiência extracorpórea, o treinamento da lucidez vai dar essa segurança de que não vai ser uma coisa que vai acontecer sempre, mas já vi minha mãe algumas vezes, assim. Então, eu posso dizer Você que conseguiu falar com ela? Conseguiu falar com ela? falei, e recentemente eu tive uma experiência bem forte com ela. Eu estava em casa e tem uns processos de inconsciente meu que apareceram. Eu estava inicialmente inconsciente ou semi-consciente. Qual foi? Todos nós temos algumas variações ou coisas que às vezes a pessoa não falava que amava a sua mãe, às vezes a pessoa não falava muito, ou a mãe ou a gente tinha uma relação ou tal. No meu caso, assim, eu sempre quis ajudar minha mãe a construir a casa dela e arrumar isso, e isso só quando eu comecei a poder fazer, ela desencarnou. Então eu estava lá fora do corpo e falei, mãe, vamos botar isso aqui, ó, vamos botar esse piso, vamos fazer não sei o quê. E minha mãe do meu lado, me olhando, calma. E eu não liguei, até que ela falou, filho, mas você sabe que eu já não estou mais aqui, lá, né? Que eu já morri, entre aspas. Ela falou, mãe, eu sei. E você sabe, eu falei, você sabe onde você está? Eu falei, eu sei, estou fora do corpo, meu corpo tava viajando, né? Vindo para cá. Foi agora. Na viagem. Meu corpo está em Vitória da Conquista, mãe. Eu tô fora do corpo. Ela falou para mim, falou, filho, não se preocupe muito, não se culpe muito pelas coisas que você não fez. A vida para mim foi muito importante como ela foi lá. E o que vocês fazem hoje é muito mais importante do que as coisas que aconteceram fisicamente lá. Ela falou, ela me libertou disso, assim. Então, o contato com as pessoas são incríveis, assim. Então, quanto mais você... quer dizer, eu tenho várias vezes a experiência com a minha mãe. Então, no meio da viagem, ela me fez um amparo, que no meu inconsciente existia uma certa culpa em relação a isso, e ela me tirou isso. Então, por esse motivo que eu digo que vale muito a pena o estudo da experiência extracorpórea, não só, claramente, por isso, mas pela própria liberdade daquilo que nós somos. Ninguém está fazendo uma coisa para inventar sair do corpo. Você já está saindo do corpo. Isso que é importante. Saulo, eu por mim ficava aqui conversando com você até amanhã, entendeu? Mas a gente vai voltar a conversar aqui, com certeza. Vamos? Até o começo, vamos sim, pode, estou prontíssimo, eu adorei você, adorei. Eu também, o seu astral maravilhoso, a gente se deu muito bem, né? Teve aqui uma interação boa, né? Natural, isso é muito legal. Muito obrigada mesmo por você ter aceito o meu convite, viu? Não, é sempre um prazer falar com pessoas tão especiais. Eu acho que eu ganhei isso da espiritualidade, esse espaço, né, através do Leandro, que é o rapaz que é o assessor de imprensa, que tem a equipe toda que está me assessorando, pessoal muito legal. Então, eu ganhei de presente isso aos 65 anos. Eu nunca tive um espaço desse que eu pudesse falar da espiritualidade, que eu sempre amei de paixão, mas nunca tive a oportunidade de falar sobre isso. Então, você vê que nunca é tarde, né? Não, de forma nenhuma. E o que você está fazendo é muito gostoso, além da própria realização, mas também de levar esse tipo de informação para as pessoas e a gente poder, sei lá, como a gente está fazendo uma coisinha simples, às vezes nos Estados Unidos, aqui na estrada eu estou em Pirajuí, em São Paulo, a gente consegue simplesmente ligar uma luzinha, como a sua falhou, a minha falhou agora, a gente já voltou, e fazer alguma coisa e sentir-se bem mesmo sendo assim, simples, sendo uma pessoa simples, vivendo a vida simples. Eu queria agradecer muito, foi um grande prazer, ter uma felicidade de conhecer e estar próximo aqui, me sentir bem, assim, espero que a gente volte. Se Deus quiser. Agora, eu sempre peço a vocês tão especiais que eu entrevisto, que deixem uma mensagem, porque tem tanta gente aí que está passando por momentos tão difíceis, a vida está difícil para todo mundo, né? A situação complicada mesmo. Então, qual a mensagem que você deixaria aqui para os seguidores, né? Que muita gente, vários seguidores seus estavam entrando aqui hoje. Muito legal, um beijo para todo mundo, obrigada por terem assistido. E o Saulo vai deixar uma mensagem dele para vocês. Vai? Que deixar uma mensagem que, assim, para mim mesmo, se eu voltasse a falar, você fala o seguinte, ó. A gente vive num mundo onde a maioria vive muito para si mesmo. E isso é não só uma falta de sensatez, como uma falta de inteligência, até certo ponto, no que diz respeito a uma lei chamada lei de causa e efeito. A gente está num processo onde, inevitavelmente, tudo que a gente faz volta para a gente. O problema é que a lei do karma normalmente é entendida por um posicionamento negativo, mas não é negativa essa lei. Se você faz coisas boas, você também recebe essas coisas boas, e não é só falando de valores no sentido físico, mas internos, situações de amizade, proximidade, pessoas incríveis que se aproximam de você porque você vibra numa energia de ajuda, e até é bem falado por Allan Kardec de que fora da caridade não há salvação.
A caridade é uma intervenção, é a capacidade de você facilitar alguém por algum tempo. E quando aquela pessoa fecha os olhinhos em sua direção, mesmo o mentor dela, e transforma isso em gratidão, ela pega o crédito dela e coloca em seu favor. Então, muitas vezes, a luz que chega na gente, ela é uma luz que vem de fora. Então, você passa a refletir muitas coisas daquilo que você ajuda. Então, a dica direta seria usar a lei de causa e efeito em seu favor, fazendo o bem. Funciona. Muito obrigada, Saulo. Você sabe, agora, só para terminar, você sabe o que eu estou sentindo aqui atrás de mim? Eu tive vontade de olhar para trás várias vezes. Estou sentindo como se tivessem pessoas aqui à minha volta. A mesma coisa, a minha aura aqui, essa parte aqui na minha cabeça está sentindo como se fosse uma TV de tubo ligada aqui atrás. Exatamente, eu estou sentindo isso aqui, olha, assim, como se tivesse pessoas. Eu não vejo, mas eu sinto e fico arrepiada, sabe? Arrepiada. A mesma coisa. E demonstra uma conexão entre a gente, que a coisa fluiu, que está fluindo, né? Que legal. Maravilha. E quem estiver aqui, um beijo para quem estiver aqui do meu lado. Um beijo para todo mundo aí, né? E para esses que estão um beijo para aí, galera. E tem atrás de mim e de você e de todos esses que vão assistir, vão estar com a gente também. Com um beijo certeza. para todos esses espíritos aí. Um beijo para todo mundo. Até a próxima, Saulo. Até a próxima. Vou te pegar de novo, hein? Vou pegar, tô junto. Tchau, tchau. Tchau. Outra coisa, peraí, eu não falo mais, né? Não, só para avisar aqui, que tem um monte de gente perguntando se a live vai ficar gravada. Fica gravada aqui no Instagram e na segunda-feira sobe para o meu canal do YouTube, tá bom? E Maravilha. fica no Facebook também, tá? Vou Beijo, lá. querido. Obrigada, viu? Beijo.